Meus irmãos, vamos abrir as Escrituras no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Eu espero que vocês não estejam cansados de, todos os domingos à noite, abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 28. Eu espero que essa jornada, ela sirva para despertar o nosso interesse, a obra que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu para fazer, que é a obra de missões. A igreja, ela recebeu do Senhor Jesus Cristo a incumbência na grande comissão de pregar o seu evangelho em toda a terra, todas as nações, e batizar as pessoas que creem em Jesus e ensinar essas pessoas a palavra de Deus. Então, é uma incumbência do nosso Senhor, ao qual nós não podemos nos cansar de ouvir, meus irmãos. Mas hoje eu vou encerrar esta série, então esta será a última mensagem nesta série de Mateus, capítulo 28, da Grande Comissão. Já passamos um bom tempo meditando e tratando das palavras do nosso Senhor, aqui com todas as suas implicações, com tudo aquilo que cada verso, cada frase, cada palavra, cada doutrina, e eu creio que a igreja, ela tem amadurecido em relação a essa passagem. Mas vamos lê-la mais uma vez, irmãos. Mateus capítulo 28, vamos ler do verso 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu quero que vocês meditem com mais ênfase essa noite, na última parte do verso 20, quando Jesus promete que vai estar conosco, com a igreja, todos os dias, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Meditem nessa palavra, irmãos, enquanto nós oramos ao Senhor. Curve sua cabeça e mais uma vez vamos orar ao Senhor, o nosso Deus. Nosso Pai bendito e amado, em nome de Jesus, nosso Salvador, Teu Filho, nós nos alegramos por essa noite, mais uma vez, Senhor Deus, suplicamos que o Senhor nos conduza pelo Teu Espírito Santo a entender estas palavras da Tua Escritura e que elas sejam ricas em nos alimentar, que o Espírito preencha o nosso coração, que o Espírito nos edifique com essa palavra e nos desperte a confiar no Senhor e a fazer tudo aquilo que o Senhor nos tem mandado fazer. É com alegria, Santo Deus, que nós nos achegamos a todo o Teu rico conselho, aos estatutos e juízos do Senhor que estão escritos para a nossa própria edificação e para o louvor e a glória do Teu nome. Ó Deus amado e bendito, venha ao nosso encontro, Senhor, e nos conduz pela palavra, nos alimenta com a Tua palavra, Senhor. Que a nossa força esteja no Senhor e na palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, veja mais uma vez a última parte do verso 20, quando Jesus promete, depois de dar as instruções aqui na grande comissão, as instruções que nós já lemos aqui, ele promete: e eis que estarei convosco, que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. São as promessas do Senhor Jesus Cristo. Agora, vocês precisam aprender algo importante. Eu já frisei um pouco disso numa outra passagem, numa outra mensagem, mas é chegado o momento de nós lembrarmos mais uma vez disso. Missões, meus irmãos, é uma tarefa árdua.
Nós não devemos olhar para missões como se fosse uma tarefa fácil de fazer, que não vai nos custar nada, que é muito simples e que nós apenas devemos ir e fazer. Nós devemos ir e fazer, mas ela vai nos custar muito. Não é uma tarefa fácil, pelo contrário. A obra missionária é uma tarefa árdua. Muitos missionários tiveram as suas vidas marcadas por tragédias e por dor. Nós não podemos esquecer. Há muitos missionários cujas vidas foram literalmente marcadas, apesar das grandes coisas que o Senhor fez, mas as suas vidas foram marcadas pela tragédia, pela dor, pelo medo e pelo sofrimento, e não por pouco tempo, mas por tempos muitas vezes até prolongados. Eu gostaria de citar alguns nomes aqui, irmãos, para a nossa meditação, a começar por David Brainerd, que foi um missionário americano aos índios norte-americanos. Ele acabou casando com a filha de um dos grandes teólogos da América, Jonathan Edwards. E o David Brainerd, ele tinha um diário, eu já falei para vocês em outras ocasiões, que era muito comum, que no século XVII e antes disso, os homens, as pessoas de um modo geral, elas tinham seus diários e elas escreviam tudo o que se passava, o seu dia, mas especialmente aquelas coisas mais importantes do seu dia. Hoje, o diário de muita gente acaba sendo as redes sociais, e ela coloca lá nas redes sociais a sua vida, fala das suas alegrias, dos seus desafios, suas críticas, etc. Mas naquele tempo não tinha rede social, então era o diário particular. E hoje nós temos acesso ao diário desse homem, porque o seu sogro, o teólogo Jonathan Edwards, publicou o seu diário. Ele fez questão de publicar o diário do genro, que era o missionário David Brainerd. E o diário conta toda a história, tudo que ele passou no campo missionário, com as palavras dele mesmo. Meus irmãos, esse homem morreu jovem, muito jovem, mas ele fez um grande trabalho na seara do Senhor. Na verdade, David Brainerd gastou toda a sua vida para trabalhar pregando o evangelho aos índios norte-americanos. Ele conta como ele adoeceu, ele conta os sofrimentos que passou junto aos índios, ele conta a insistência de pregar, ele conta como foi caçado, muitas vezes perseguido, tudo que ele passou. Não há como ler o diário de David Brainerd sem chorar, irmãos. Se vocês nunca tiveram a experiência de ler um livro de um cristão, contando a vida de um cristão, eu quero indicar essa noite que vocês leiam o diário de David Brainerd. Não há como você não verter lágrimas lendo a vida deste servo do Senhor. E veja, ele gastou tudo isso ouvindo a palavra de Deus que o enviava ao campo missionário, a levar o evangelho aos índios. A tradição indígena, de um modo geral, tem suas peculiaridades num e no outro lugar, mas de um modo geral a tradição religiosa indígena, ela é muito diferente da verdade do evangelho, e aquele missionário sabia disso. Então ele decide ir para levar a luz do evangelho de Jesus, a salvação àqueles homens. E foi uma grande obra que Deus fez na vida dele, salvando índios norte-americanos. Mas ele perdeu a sua vida nessa obra. Ele gastou todas as suas forças, a sua energia, o seu vigor, a sua saúde na obra do evangelho como missionário. Outro missionário que também passou por grandes aflições foi William Carey, missionário batista, que sai da Inglaterra para as Índias Orientais para pregar a palavra de Deus, quando ninguém queria sair mais da sua casa, de canto nenhum, para pregar o evangelho, especialmente a pagãos.
Mas ele sabia, William Carey sabia, que nas Escrituras Deus, nesta passagem especial que nós estamos estudando, Deus em Cristo chamava a sua igreja a pregar o Evangelho a todas as nações. E aquele homem batalhou para poder ser enviado. Ele enviou todos os seus recursos, eles criaram campanhas para recolher dinheiro. Irmãos, foi algo extraordinário. É outra biografia que merece ser lida. Enfim, ele vai para o campo missionário. E lá, irmãos, de lá ele nunca mais volta para a sua terra natal. Ele morre no campo missionário. Ele enterra seu filho no campo missionário. Ele enterra sua esposa no campo missionário. Sua esposa enlouquece, ela fica completamente ensandecida. Ele tem vários amigos que ficam loucos no campo missionário. Ele perde tudo no campo missionário. Ele passa 7 anos pregando o evangelho sem que nenhuma alma sequer se converta. Ele sofreu. Ele viveu em condições subhumanas no campo missionário. Ele chegou a viver no meio da floresta, irmãos, no meio de tigres, leopardos, e ele tinha uma cabana ali, porque não tinha onde viver. E ele fez tudo isso para pregar o evangelho. Tudo isso ele fez por amor a Jesus e sentindo-se incumbido de pregar a mensagem da salvação como Cristo lhe havia enviado. Portanto, William Carey também teve a sua vida entregue à obra missionária, e ele também é um retrato do sofrimento que as missões trazem. Adoniran Judson foi outro homem. Ele foi também um pregador da palavra em terras distantes, em outras culturas. Ele chegou a ser preso e passou muito tempo preso por causa do evangelho. Às noites ele era pendurado numa corrente, irmãos, às vezes pelos braços, e ele dormia pendurado literalmente, e às vezes pelas pernas. Ele entregou várias vezes a vida a Cristo, achando que não sobreviveria à noite seguinte. De fato, o Adoniran Judson, apesar de todo o seu esforço, ele faleceu devido aos traumas das missões. Entregou sua vida, a vida de sua esposa, ao Evangelho de Cristo. Fez uma grande obra. Deus agiu muito poderosamente na vida dele, mas ele carregava as marcas do Evangelho, das missões. Ele carregava as marcas de ser um missionário de Cristo. David Livingstone foi para a África, e ali ele conviveu atravessando rios, florestas, entrando em tribos de índio, lutando com feras, com canibais, para pregar o evangelho de Cristo. A vida de David Livingstone foi tão festejada na Inglaterra, irmãos. As pessoas olhavam para ele e diziam: esse homem é um herói, esse homem é valente, corajoso. E quando ele voltou das suas missões, depois de ter feito coisas literalmente extraordinárias para o evangelho, incansavelmente pregando o evangelho, ele, conversando com uma pessoa, acho que numa entrevista, e a pessoa diz: Livingstone, poxa, você fez grandes sacrifícios para Cristo. E ele diz: não fiz sacrifício nenhum. Sacrifício fez o Filho de Deus por nós. O que nós fazemos nada é, mas ele morreu pregado no madeiro por nós. Este é sacrifício, é o sacrifício. O que eu fiz não é sacrifício algum. Há muitos outros missionários, irmãos, mortos em prisões comunistas, missionários que foram presos em cadeias que não podiam sequer ver a luz do sol, eram expostos a torturas terríveis, tiveram que negar o nome de Cristo ou ter os seus filhos mortos em sua frente, e alguns resistiram mesmo a isso. Isso é o que o campo missionário muitas vezes traz. Dor e sofrimento. Então ninguém deve ser bobo e pensar que missões é uma obra que não vai trazer nenhum custo a você. Ela vai cobrar muito, irmãos.
meramente romântica a ideia de que missões é uma maravilhosa aventura inesquecível pelo mundo. As pessoas acham que fazer missões é passear por novas culturas, fazer missões é conhecer lugares novos. Eu quero ir para a Europa ser um missionário, eu quero ir para o Japão, conhecer a cultura japonesa e levar Cristo, claro, para os japoneses, mas o desejo dele mesmo é ir no Japão e ver a cultura japonesa. Cristo é um detalhe, e as pessoas acham que isto é ser um missionário. Isso é romantismo, meus irmãos, e oportunismo barato. O Senhor desperta os seus missionários. Missões é equivalente a lutar numa guerra sangrenta, literalmente. Pensem na Primeira Guerra Mundial, pensem na Segunda Guerra Mundial. Vocês já assistiram os filmes que retratam a Primeira Guerra Mundial? Como os combates aconteciam, morte, cheiro de morte, sangue, carne apodrecida, corpos mutilados. Missões é assim. Missões é se deparar com uma guerra literal. E eu não estou falando de guerra espiritual aqui, eu estou falando de uma guerra literal onde você muitas vezes é perseguido por pregar o nome de Jesus. Essa é a realidade de missões, irmãos. É uma guerra violenta, e é uma guerra contra um exército humano que é muito mais numeroso. Ora, quantos missionários vão para o campo? Quantos missionários estão agora mesmo na África? Quantos africanos, ímpios, sem Cristo, contrários à fé, estão lá, afiando suas espadas e lanças para receber os missionários cristãos? Quantas feras, animais selváticos estão lá, prontos para devorar os missionários? Quantos pernilongos venenosos estão ali, serpentes abrasadoras, escondidas nas florestas, na Amazônia? É uma guerra em que os missionários são um número muito reduzido. É uma guerra literal, meus irmãos. Ser um missionário é uma das tarefas mais difíceis e mais perigosas da terra, se você for um missionário de Cristo. Diante dessa realidade, você às vezes está falando sobre missões e alguém vai chegar para você e vai dizer: olha, não diga isso, pastor. O senhor é louco de dizer isso. Mas por quê? Porque assim o senhor vai desestimular as pessoas para o ministério das missões. Se o senhor ficar falando que missão é morte, é sangue, é perigo, as pessoas não vão mais querer ser missionários, elas vão desistir disso. Ninguém vai querer ser um missionário morto, ninguém vai querer levar uma mensagem que vai lhe custar a vida. Os apóstolos quiseram, os apóstolos sabiam o preço da obra. Jesus Cristo falou para eles: importa sofrer pelo meu nome. Vocês vão sofrer, o Filho de Deus sofreu, não sofreriam vós também? Jesus nos disse que missões, evangelizar, é perigoso, custa caro, vai custar a vida. E os apóstolos sabiam disso, eles viram seu mestre ser pregado na cruz. Eles viram o Senhor Jesus pregado no madeiro, seu sangue vertendo no madeiro, sua cabeça coroada com espinhos. Eles viram o sofrimento de Cristo e foram para o campo missionário pregar a Jesus. Foram presos, ameaçados: não preguem mais no nome de Jesus. E eles disseram: olha, não dá, eu vou pregar o nome de Jesus, como disse Pedro. É melhor obedecer a ele do que a vós outros, autoridades terrenas. O nosso amado pastor batista John Bunyan foi preso, irmãos. Ele passou mais de 15 anos na cadeia, preso. E quando foi preso, ameaçaram ele e ele disse: olha, os carcereiros, as autoridades disseram: não pregue mais o nome de Jesus. E eles disseram: se vocês me soltarem agora, eu vou pregar agora o nome de Cristo, agora mesmo. Assim são os homens que Deus chama para a obra missionária, irmãos. Nós não precisamos enganar as pessoas.
Não precisamos de auto-engano. Vamos fazer uma maquiagem das missões. Vamos dizer que é muito bom, que é belo, que não tem perigo nenhum, que é só coisas boas, aventuras, é um filme. Não precisamos do auto-engano. Nós precisamos da verdade. Sempre da verdade. E esta é a verdade em relação às missões. Basta você ler a história da igreja. Se você acha que isso foi algo que aconteceu extraordinariamente com os apóstolos de Jesus na Bíblia, que eles sofreram porque eram os apóstolos do Senhor, leiam a história da igreja, leiam o que está escrito nos manuais de missões, as biografias dos missionários, veja o que eles passaram, veja tudo, veja outros irmãos nossos em Atos dos Apóstolos. Não foi só os apóstolos que sofreram, a igreja sofria, a igreja era a igreja perseguida, a igreja toda, não só os apóstolos de Jesus. Essa é uma realidade. Missões é perigoso, é violento. Nós vamos falar com os nossos inimigos mortais. Nós vamos falar com aqueles que odeiam a mensagem. Não pense que é algo bom de se fazer. Não pense que é algo sem risco nenhum. É perigoso. Mas há uma segunda verdade aqui, meus irmãos, e agora eu quero entrar diretamente na nossa passagem. Apesar dos perigos e do desafio das missões, Deus nos deu essa tarefa. E Ele sabia dos perigos, Ele sabia de tudo, mas Ele nos deu essa tarefa. Você não tem que aceitar a tarefa como se ela fosse algo que tivesse a sua escolha. Não é algo que está oferecido e você pode rejeitar. Se você é um cristão, você foi chamado e recebeu essa tarefa de Cristo. Então, é uma tarefa que você precisa cumprir. Nós temos a tarefa de ser as testemunhas de Jesus, os missionários de Cristo. E nestes, Deus mesmo vai despertar a vocação missionária. O Senhor mesmo vai aquecer o coração da sua igreja, mesmo diante de todos os perigos. Eu posso aqui passar a noite toda falando de ameaças de morte, de exemplos de missionários que sofreram. Meus irmãos, se Deus aqueceu o coração de vocês, vocês vão dizer: pastor, o senhor pode passar um ano falando de coisa ruim, de tragédia, mas nós vamos com o evangelho de Cristo adiante. Nós somos as suas testemunhas, porque é um poder de Deus sobre vocês. É o Espírito do Senhor, cheio de coragem, que vai implementar nas suas vidas essa coragem, essa ousadia, que vai fechar os olhos de vocês para tudo que tentar desviá-los, para que vocês olhem para Cristo, para que vocês encarem os perigos com confiança no Senhor. Deus vocaciona o seu povo para o campo missionário. Aquele que Deus desperta para a obra missionária, meus irmãos, ninguém jamais conseguirá persuadi-lo a mudar de ideia. Ninguém. Não importa o que se diga. Nem mesmo a história de milhões de mortes no campo missionário fará um homem vocacionado mudar de opinião. Ele vai. As pessoas diziam para William Carey naquele tempo, inclusive muitos batistas renomados, escritores como Benjamin Beddome, que escreveu um comentário do Catecismo Batista de 1693, um ótimo comentário, e o Benjamin Beddome dizia: olha, que desperdício, um homem como esse, com tanta capacidade, ir para o meio de uma floresta, talvez para ser devorado por feras, para morrer de uma doença, podendo contribuir aqui em nossa casa, em nossa terra, que há tanta necessidade. Ele mesmo achou que era algo errado querer ir para as missões, mas ele foi mesmo assim. Nada impediu aquele homem de ir para as missões que Deus lhe havia chamado, meus irmãos. Nada vai persuadir uma pessoa que Deus aquece o coração dela para a obra. Nada pode pará-lo.
Nada fará você ficar sentado nos bancos da igreja sem pregar o evangelho aos outros, se Deus aquecer você, despertar você para isso. O que é que nos garante continuar a obra missionária, meus irmãos? São essas promessas de Cristo, desse texto. Tanta ameaça, não é? Tanto perigo. Por que você vai? Porque o meu Senhor me fez promessas. O meu Senhor diz: estarei convosco. O que é que nos encoraja? As palavras dele: estarei convosco. Veja o texto, verso 20. Isso encoraja a igreja. O fato de que Jesus Cristo está conosco na obra missionária. Você não está só. Os missionários de Jesus Cristo não estão sozinhos. Aqueles que saem, mesmo pelos locais mais difíceis do mundo, não estão sozinhos. Estevão, enquanto pregava aos judeus, seus conterrâneos, e pregava Jesus, pregava as promessas em Cristo, e sendo ali apedrejado, as pessoas estavam matando aquele homem. Quem ele vê? Cristo. Ele abre os seus olhos e ele vê o Senhor Jesus Cristo. Cristo está com ele. Não importa, Cristo está com ele. Isso nos encoraja, meus irmãos. Cristo está conosco. Ele está conosco quando? Na saída para as missões, ele embarca o missionário e diz: vai, confie. Adeus, faça a obra. Ele está todos os dias, do começo ao fim. E eis que eu estou convosco todos os dias, diz o nosso Senhor. Nos dias de grande dificuldade, nos dias em que os inimigos estão mais vorazes, as aflições são maiores, Cristo está com você. Ele está todos os dias com você, ao seu lado. Crê nestas coisas, que o seu Senhor nunca te abandona, que o seu Senhor está contigo, caminha contigo, cuida de você, fortalece. Há uma ilustração que eu acho maravilhosa para falar sobre isso, e eu a disse num sermão qualquer aqui nesta igreja, não lembro em que ocasião, mas é muito bom lembrá-la novamente. É uma pessoa que passava por grandes dificuldades na sua vida e era cristão, talvez como Jó, que era fiel a Deus, mas estava passando, irmãos, por uma tormenta incomparável. Jó passou pelas aflições de todo mundo, tudo caiu em Jó. Perdeu família, filhos, sua riqueza, sua saúde, tudo. Só restou mesmo o fôlego de vida. Ele estava só respirando. E assim era a pessoa dessa ilustração. Ela estava passando por grandes tragédias pessoais, grandes dificuldades. Havia passado por coisas boas, mas agora passava pelo vale da sombra da morte. E aí esse homem acaba morrendo. E no céu, ele vai reclamar. Ele diz: Senhor, onde estava você? Eu servi o Senhor com alegria, eu caminhei no Evangelho. E o Senhor, Deus diz: veja a sua vida aqui. E ele começa a ver a vida dele, e as pegadas dele. E ele disse: eu vejo 2 pegadas. E Deus diz: são as minhas e as suas, eu estou com você o tempo todo. E ele começa a ver toda a vida e as 2 pegadas ali. Deus nunca o abandonou, Cristo sempre estava com ele. E ele disse: Deus, avance para os últimos anos, quando eu sofri. E quando Deus avança, ele só vê uma pegada. Ele disse: veja Deus, veja, uma só pegada. O Senhor me abandonou aqui, só estão uma pegada. E Deus diz: são as minhas. Porque aí eu te carregava, você não suportava, e eu carregava você nos meus braços.
Eu estava caminhando no meio da tormenta e cuidando de você. Nunca te abandonei. Deus nunca nos abandona. Todos os dias estarei convosco. Isso é um alento para o missionário, irmãos. Não há alegria maior para um missionário que vive dias bons e dias ruins, de saber que em todos eles o seu Senhor está lá, cuidando dele, protegendo, abençoando com ele. Até quando? Jesus diz: eu estarei com você até a consumação do século. É uma mensagem escatológica, porque é uma mensagem para a igreja. Cristo estará com a sua igreja até o fim do mundo, até o último dia, quando esse mundo for entregue ao juízo do Senhor. Jesus estará com a sua igreja. Nunca abandonará nenhum de vocês, desta igreja e das outras igrejas fiéis, desta cidade, deste estado, deste país e do mundo todo, de todas as eras. O Senhor Jesus está com a sua igreja, com cada indivíduo, cada cristão, cada um, cujo sangue de Cristo foi derramado por ele. Ele nunca abandona. Veja que promessa maravilhosa nos faz o nosso Senhor, quando nós olhamos para as ameaças do campo missionário, para as lutas e guerras e sangue e toda a ameaça de morte. Lembramos das promessas de Cristo. Confia em mim, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós devemos fazer uma pergunta: como Ele pode estar conosco? Como Jesus Cristo pode prometer algo assim? Como Ele pode estar comigo e com um missionário no Japão? Como Ele pode estar comigo todo dia, toda hora, todos os momentos, e ao mesmo tempo estar com você, com outros ali, ou mais uns ali, e com todos ao mesmo tempo? Ele pode fazer isso, irmãos, porque o nosso Senhor Jesus Cristo fez promessas que somente Deus pode fazer. Ele está dizendo aqui, em outras palavras, que Ele é Deus. E por ser Deus, Ele pode prometer coisas tão grandes para nós. Ele pode prometer coisas tão maravilhosas, como, por exemplo, nunca abandonar você. Estar sempre com você. Ele pode fazer isso porque Ele tem, o Senhor Jesus, duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina. Quando o nosso Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, a sua natureza humana morreu. Ele ressuscitou no terceiro dia, depois foi assunto aos céus, e agora mesmo o nosso Senhor Jesus Cristo está no céu, no seu trono glorioso, à destra de Deus Pai, como homem, em sua natureza humana. Não é um espírito de Jesus quem está lá, é Ele ressuscitado, carne e osso nos céus, um corpo glorificado, mas é o Senhor que está lá. E como Ele pode estar lá, e está aqui, e está ali, e em todo o planeta com o seu povo ao mesmo tempo? Ele pode sim, porque Ele tem a natureza divina, Ele é Deus, Ele é o Logos divino. Ele pode estar aqui e ali, em todo lugar, porque Ele é o Senhor, irmãos. Ele tem o atributo da onipotência, da onisciência e, claro, da onipresença. Ele está em todos os lugares, porque Ele é o Cristo Deus. É o nosso Deus. Ele pode estar com todos os missionários de uma vez só, porque Ele é poderoso para suprir todos. Se Ele fosse só um homem, talvez pudesse suprir pouquíssimos, mas Ele é Deus, Ele é onipotente, o seu poder é ilimitado. Ele pode suprir toda a igreja, pode suprir todos os missionários, sem nada lhes faltar. Ah, meus irmãos,
O Senhor Jesus Cristo nos fez grandes promessas, porque pode cumpri-las cabalmente, uma a uma, sem que nenhuma caia por terra. Ele pode cumprir toda a sua palavra. Na verdade, irmãos, Jesus fez as mesmas promessas que Yahvé fez ao seu povo no Antigo Testamento. Por favor, vejam o que está escrito em Gênesis, capítulo 26. Abram suas Bíblias em Gênesis 26, meus irmãos. Vamos ler o verso 24, depois vocês passem para o capítulo 28. Gênesis 26, verso 24. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Jesus disse aos seus discípulos e à igreja como um todo, naquela passagem da grande comissão: eu estarei com vocês. Deus, Yahvé, diz: eu sou contigo. Abram no capítulo 28 de Gênesis. Veja o que está escrito no verso 15 desse capítulo. O verso 15 diz: Deus diz: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Mais uma vez, Yahvé diz ao seu servo Jacó que está com ele e nunca o desamparará. O Senhor Deus sempre estava com o seu povo. Yahvé no Antigo Testamento sempre estava com o seu povo, meus irmãos. Abram em Êxodo, vamos para o capítulo 3 desse livro. Êxodo capítulo 3, igreja. Abram no verso 12. Êxodo 3, verso 12. Está escrito: Deus lhe respondeu a Moisés: eu serei contigo. Deus está com Moisés. Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Veja, Deus promete estar com Moisés, ser com Moisés o tempo todo. Abram no livro de Josué, quinto livro da Escritura Sagrada. Josué capítulo 1. Vamos ler os versos 5 e o verso 9. Está escrito: palavra de Deus para Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, veja, assim serei contigo. Assim serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. O verso 9: não te mandei eu, seja forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Deus está dizendo em muitas passagens do Antigo Testamento, Yahvé diz: eu sou contigo, eu estou contigo, eu não vou te deixar, não vou te desamparar, eu estou com você. Ele diz ao seu povo, meus irmãos. Abram em Juízes, veja o que está escrito no capítulo 6 do livro de Juízes, versos 12 e depois o verso 16. O Senhor diz: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Ele diz a Gideão: o Senhor está contigo, Gideão. Versículo 16, meus irmãos: tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, diz Deus, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Isso porque eu estou contigo. Deus está com seu povo. Deus está com você, irmãos. Mas se você ainda tem alguma dúvida,
Abra em Mateus, o nosso livro. Abra em Mateus capítulo 18. Vamos ler mais duas passagens. Mateus capítulo 18, vamos ler o verso 20 dessa passagem, muito conhecida, em que o Senhor diz: porque onde estiverem, isso é Jesus Cristo falando agora, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Em qualquer lugar da terra em que houver uma reunião de pelo menos 2 pessoas em nome de Jesus, ali estou no meio deles, eu estou ali com eles. Ah, irmãos, por que Jesus consegue fazer isso? Porque Ele é o Deus do Antigo Testamento. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o Deus de Moisés. Ele é o Deus de Gideão, dos juízes, de Davi, de Salomão. Ele é o Deus eterno. Abram suas Bíblias em Mateus. Encerramos com essa passagem, nosso tour aqui pelas Escrituras. Mateus capítulo 1, meus irmãos, e veja o que diz o verso 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Cristo é Deus e Ele está conosco. Ele é o Deus dos antepassados, Ele é o Deus dos cristãos, o Deus de toda a terra, o Deus dos missionários. Ele diz: estarei convosco todos os dias, nunca vos desampararei, nunca os deixarei. Estou com vocês até a consumação, até o último dia, nunca vou deixá-los. Creia, meus irmãos, vocês estão encorajados pelo próprio Deus Criador, Redentor. Ele está com vocês. Avancem no campo das missões, preguem o Evangelho, tenham coragem. Não temam, como ele diz a Josué, não tema, Josué, eu estou contigo. Faça como ele encorajou a Josué, faça você a obra que ele te chamou, pregue o Evangelho, vá aos perdidos e anuncie Cristo, a salvação do homem, pregue a cruz redentiva do nosso Senhor, pregue o sangue derramado, pregue a coroa de espinhos que feriu o nosso Senhor, e diga: estes ferimentos são a nossa salvação. Pregue o Senhor Jesus, irmãos, o Deus de toda a terra, o Deus do passado, do presente e do futuro. Ele está do seu lado, nunca irá te deixar. Não se desencoraje. Essas palavras precisam entrar no seu coração. Tenha confiança. Diga ao seu Senhor: Espírito de Deus, abre o meu coração para a tua palavra. Tua palavra é a verdade. Encoraja-me, dá-me confiança, ajuda-me a cumprir a grande comissão. Ajuda-me a falar aos meus amigos descrentes, aos meus vizinhos que estão perecendo no inferno. Irmãos, há homens e mulheres que nós conhecemos, que são nossos amigos, mas que serão condenados para todo sempre, perdidos no inferno, condenados sem nenhuma esperança, jamais sairão de lá. Fale isso a eles, e tenha certeza, do seu lado está o Senhor. Ele está contigo. Avance. O Evangelho, meus irmãos, é para homens corajosos, homens e mulheres de Cristo, que querem obedecer, querem ir e confiam no seu Senhor e na sua mensagem. O Evangelho não é para covardes, é para a sua igreja.
igreja banhada em sangue divino, porque em Atos ele diz: a igreja que eu comprei com o meu sangue. Vá na confiança desse Deus Todo-Poderoso que está contigo. Ele nunca vai te deixar. A sua última palavra é para encorajar a igreja, é para encorajar os seus apóstolos, os seus discípulos. Ele nunca vai abandonar você. Você nunca vai estar só. Ele sempre está do seu lado. Vá na confiança do Senhor. Vá crendo que o Senhor vai contigo. Tenha coragem, tenha bom ânimo. Não te mandei eu, é o que está escrito no livro de Josué. Deus diz: eu não te mandei, vá, porque eu sou contigo. Aqui na grande comissão ele diz: vá, ide, portanto, pregai a toda a criatura, pregai o evangelho, ensinai, batizai, ide. Ele disse: vá, encoraje. Seu coração precisa obedecer a palavra de Deus e ir, irmãos. Todos vocês têm as suas realidades, suas vidas, os seus cotidianos. Eu não peço que vocês parem as suas atividades cotidianas, mas eu peço que vocês preguem o evangelho onde estão, no ambiente que vocês estão, às pessoas que estão à volta de vocês. Pregue Cristo, pregue a redenção, mostre o pecado dos homens, mostre o que o pecado merece, mostre o que Deus reserva aos ímpios e impiedosos, mostre o que Deus está reservando para todos que o rejeitam, que rejeitam a graça salvadora. Pregue isso e espere em Deus. O missionário batista Jefferson Bowen, o primeiro missionário que veio ao Brasil, ele escreveu uma carta para as juntas missionárias dos Estados Unidos, em Richmond, e ele disse na carta: eu tenho certeza que quando o Espírito Santo do Senhor abrir o coração desses homens, eles irão correndo a Cristo, mesmo em meio às chamas. Então pregue, espere no Espírito Santo do Senhor. Deus deu uma missão a vocês, irmãos, e não faz parte da missão de vocês mudar o coração de ninguém. O Senhor não diz: ide, pregue, transforme almas, ide, pregue, salve homens. Ele diz: ide, pregue o evangelho, ide, ensine o evangelho, ensine todas as coisas. A outra parte da tarefa, Ele faz, só Ele faz. A sua parte é pregar. Então vá e pregue, e deixe o resto do trabalho com aquele que pode fazer. Pregue e ore. Que Deus abençoe, meus irmãos. Amém.